Tranquilo, então, a parte do exclusivos e do transpor. São duas coisas importantes para a gente. Agora, o que nós queremos fazer? Nós queremos saber quanto foi a venda e a margem. Depois nós calculamos o percentual, depois nós vamos contar venda e a média de venda. Então, nós queremos saber coisas só do porto. Então, eu, ao invés de pegar aqui, quanto que é a venda do porto? Ó, esta, mais esta, mais esta, mais esta, e mais essa aqui, que seria insano ter que fazer uma coisa dessas, eu vou usar uma função que me ajuda muito, que é um soma C.S. Vocês vão achar muitas funções que elas têm assim, ó, o soma normal, o soma.c significa eu consigo somar com uma condição, né? O C é uma condição, é um teste lógico. E sempre que tiver o nome da função .c.s, significa eu posso fazer essa função com diversas condições. Lembram que ontem nós colocamos um C dentro de um outro C, né? Fizemos o CS, que fazia diversas condições. Então, sempre que vocês verem o nome de uma função, posso colocar aqui média, ó, eu tenho média C e o média CS. Se eu colocar o contar, eu tenho o C e o CS. Nós vamos usar sempre o S. Por quê? Porque se o soma CS soma N condições, quer dizer que também ele soma se tiver só uma. Então, é desnecessário conhecer essa função se eu posso usar esta aqui para fazer um critério ou muitos critérios. Então, por exemplo, aqui eu posso somar todas as vendas do Porto. Como é que ele faz isso? Vejam que lindo que é. Isso aqui é poesia. Primeira coisa, vejam que também aqui ele é mentiroso, ele tem mais, ó, mais coisas. Se eu for clicando, ó, ele vai ter até 127 critérios. Mas quando eu abro a primeira vez, parece que nem tem quase argumento nessa função. Tá? Não se preocupem. Vamos conversando devagar com ele. Ele pergunta assim: o que você quer que eu some nesse momento? Olha, eu quero que você some as vendas. Se eu copiar essa fórmula para qualquer lado, eu não quero que mude, eu quero venda. Então, tranquei tudo. Segunda coisa, o que vai ser o critério? Onde é que estão todos os critérios que eu preciso filtrar, que eu preciso trabalhar? Olha, estão aqui, ó. Todos os locais estão aqui. Também vou fixar, porque se eu copiar para qualquer lugar, o meu local está lá, não muda. E agora ele pergunta assim: em todos esses locais, qual é o local, qual é o nome, qual é a palavra que você quer? Eu quero a palavra Porto. E vou dizer aqui, ó, tranca a coluna N, porque se eu andar para mais para baixo, eu não quero que mude. Vou dar um OK. Vejam que ele achou o mesmo valor que eu tinha na mão, mas de uma forma muito mais rápida e simples. E aqui, ó, ele achou. Deixa eu trocar aqui a função que ele está mostrando. É essa aqui agora. Soma CS. Vou fazer a função novamente com vocês. Só que agora eu vou pensar o seguinte, ó. Eu quero depois somar a margem. Então, eu quero que o banco do que eu vou somar mude a coluna, ó. Primeiro ele vai somar a venda. Quando eu copiar para o lado, eu quero que ele some a margem. Agora eu vou pensar de novo. Aqui. Quem que eu quero somar? Qual é a coluna que tem os valores? Aqui, a coluna de venda. Não vou trancar, porque quando eu copiar para o lado, eu quero que ele vá para a margem. Agora, o intervalo de critérios, aonde está?
todos os locais estão na E. Se eu copiar para o lado, ainda vai estar na E. Tem que ficar toda fixa. Porque quando eu copiar para o lado, não quero que ela ande. E agora, qual é o critério? Qual é a palavra que eu vou procurar dentro de todas essas? É essa aqui, Porto. E vou trancar só a coluna N, porque quando eu copiar para o lado, ainda quero que seja o Porto. E agora? Agora eu posso copiar assim, ó. Copio isso para cima de todo mundo. E tenho a minha soma de vendas. Vamos ver se é verdade, se ele somou todo mundo. Somou. E a margem? Também, os 518. Então, aqui eu fiz um soma CS. Vou abrir de novo para vocês verem a minha função e poderem fazer aí. Gente, essa é uma função que nos desenrasca muito, 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 muito. Tá? Ela é mesmo boa. Apesar desses silêncios e do Tiago e da Rita estarem virados em bombeiros hoje, apagando fogo, conseguiram perceber o Soma CS? Alguém não tem ainda a venda e a margem? Como é tão importante essa função, eu vou fazer ela aqui, ó, de novo, só para a gente ver com o nosso conjunto de dados, tá? Aquele pequenininho, ó. Aqui a gente tinha trazido exclusivamente uma vez o nome de cada um. E agora aqui eu vou trazer um Soma CS. O Soma CS aqui, primeira coisa que ele pergunta: quem eu vou somar? Valor. Onde estão todos os critérios possíveis? Aqui, ó, estão todos os nomes. Qual o nome que eu procuro? Ana. E ele vai dizer, olha, a Ana foi só 208. Mas a Filipa ele já somou, ó, o total da Filipa e o total do Tiago. Vão concordar que o Tiago está gastando muito aqui. Então, a função soma CS, ela vai sempre começar pelo o que eu quero resolver, o que eu quero somar. Depois é que ela começa a evoluir para outras coisas. Agora, aqui no nosso exemplo, vou tirar essa soma daqui e vou colocar aqui a Ana mais para baixo e vou colocar o que a gente tinha antes aqui, que eram os meses, né? Vou até copiar aqui. A Filipa jogou em janeiro 2 vezes, o Tiago 2 vezes em fevereiro. Em fevereiro. Vou colocar aqui, ó, igual exclusivos, transpor esses. Opa, era o contrário, é o transpor que abraça o exclusivo. Janeiro, fevereiro e março, ó. E agora, eu quero somar C com 2 critérios. Eu quero dizer assim, soma sim a venda. O primeiro critério, o primeiro intervalo é todos os nomes, qual o nome que eu quero. E deixei fixo porque eu vou copiar para o lado e para baixo, eu não posso trocar da coluna E. O próximo que eu quero, olha, eu quero saber todos os meses. Que meses que eu quero nessa célula? O janeiro. Quando eu descer, eu quero ainda só janeiro. Quando eu for para o lado, eu quero que troque para fevereiro, março e abril. Agora, eu tenho os valores
Deixa eu colocar isso aqui, indo para o soma CS. Veja, eu tenho o soma C com 2 critérios. Ele está somando aqui, ó, quanto que a Cristiana gastou em janeiro. Em janeiro é 0. Em fevereiro, a Cristiane em fevereiro, 241. A Filipa em janeiro, gastou, ou ganhou, desculpa, 486. Então, aqui eu já comecei um soma C, S, com mais do que um critério. Vou fazer de novo para vocês perceberem, porque nós vamos lá para o nossa folha de cálculo fazer essa fórmula. Soma CS. Quem que eu quero somar? O valor que eles ganharam. Primeiro critério, onde estão todos? Todos os nomes estão na coluna A. Qual é o nome que eu quero? Ana. Qual o segundo critério? Mês. Aonde está o mês que eu estou testando? Aqui. Agora, eu copio para todo mundo e ele levou. Então, eu tenho 2 conjuntos de testes, né? Critério e o que eu preciso. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Por favor, todo mundo na célula O3. E vamos somar quanto foi, desculpa, na P3, quanto foi a venda do Porto com casa e decoração. E assim cada um deles, ó. O Porto com gastronomia, o Porto com bem-estar. Vamos lá. A função é o soma CS. O que eu quero somar aqui? Gente, aqui é sempre venda, tá? Não tem vendas nem margem. Então, eu vou fixar toda a coluna da venda. Qual a próxima coisa? Eu quero um critério. Bem, vou pegar aqui esse critério do ramo. Onde estão todos os ramos? Na coluna C. Qual o ramo que eu quero? Casa e decoração. Quando eu copiar para um lado, eu não quero que mude. O segundo critério, local. Não vai mudar nunca. Gente, eu preciso atender porque esse é o centro de saúde me ligando. Só um minuto. Pronto, desculpa, era para confirmar uma consulta que ela já tinha me ligado 3 vezes. Agora, eu busquei. Todos os locais estão na E. Qual é o local que eu quero? O Porto. Porque quando eu for para o lado, eu quero Lisboa, Évora e não sei o quê. Então, a linha 11 não pode mudar, porque as cidades aqui estão sempre na linha 11. Agora sim, agora eu sei quanto que o Porto vendeu em cada um desses ramos de negócio, e agora eu sei cada um deles quanto vendeu e o que vendeu. Então, aqui nós já evoluímos para um soma CS com 2 critérios. Vou copiar para cá para vocês terem visibilidade da forma. Saiu fumacinha da cabeça com esse? Alguém já conhecia o Soma CS? Adoro uma turma que, assim, participa ativamente. Obrigada. A Filipe Antunes saiu fumaça da cabeça ou já conhecia o Soma CS? Não entendi. Qual dos dois sim? Ah, já tinha ouvido falar, mas não tinha aplicado. Mas, e ele é muito fixe. Eu consigo fazer até 127 critérios diferentes. Então, assim, eu nunca fiz mais que 9, mas já fiz muito Soma CS com
com muitas opções. Se eu quisesse aqui, por exemplo, vamos duplicar isso mais para cá e vou colocar um jogo, tá? Vejam, imaginem que eu quisesse saber aqui, ó. Aqui eu coloco o tipo de jogo e quero saber quanto que cada um ganhou nos meses. Então, vou aqui, ó, soma CS, para vocês verem usar três critérios, ó. Quem que eu quero somar? Primeiro eu resolvo isso, eu quero somar os valores que eles ganharam. Critério 1, todos os nomes. Que nome que eu quero? O da Ana. Critério 2, todos os meses. Qual é o mês que eu quero? O janeiro. Critério 3, qual o jogo? E onde está o jogo que eu quero procurar? Está só aqui, ó. Acabei de criar 3 critérios aqui dentro. Então, e se eu trocar para euro milhões? E se eu disser quanto foi no. Qual é o outro jogo que vocês têm aqui? Joker? Não sei. Vou chamar Estrela da Sorte. Olha que bonitinho que ele não dá erro para ninguém. O que ele não encontra, ele diz: somei zero. E isso é importante, gente. Porque às vezes, por exemplo, se fosse o PROC V, ó, eu quero procurar, lembram de ontem, né? Eu quero procurar isso aqui e quando encontrar, pula um só, porque eu quero ele mesmo. Ele volta um erro, ND, enquanto que o soma CS, todos os CS, voltam resultado zero e não dão erro nos nossos negócios. E lembram ainda aqui, se eu quiser validar, dados, validação, validar por uma lista, e vou dizer que minha lista é só essa, porque eu só tenho esses dois, é só para não ter, estou com preguiça de ficar escrevendo. Euro milhões, então aqui os resultados. Ó, desculpa, está mudando os valores, porque eu não salvei como valor. Aí, raspadinha. Então, aqui os resultados. Então, eu tenho 3 critérios. Esse aqui está atendendo a quem é a pessoa, qual o mês e qual o jogo. Eu posso ainda colocar aqui, ó, situação recebido e a receber. Olha, e poderia, por exemplo, no meu quadro, ter assim, ó, janeiro, e agora eu vou ter que escrever janeiro, fevereiro e março. E aqui vou colocar recebido
e a receber. Estou criando só uma tabela para vocês verem para usar mais um critério, tá? Vou usar 4 critérios. Vou apagar isso aqui e vou lá no meu Soma C de novo. Soma CS. Primeira coisa, e não tem discussão, é o que eu vou somar. Segundo, qual é o critério? Ah, eu quero o nome. Mas agora não quero, não preciso fazer por ordem aqui. Eu quero começar com situação. Todas as situações estão aqui. Qual é a situação que eu quero? Essa. Opa, que tem que ficar preso é a linha. Segundo critério, agora eu quero o nome. Onde está o nome? Aqui. Próxima situação, qual é o jogo? Vejam, eu não estou usando ordem, ele consegue se achar. E a próxima? Era jogo, já foi um mês. E aqui eu quero o H2. Agora eu sei quanto que o Thiago recebeu. Veja, eu vou copiar para o lado e vou ter um problema. Por quê? Porque o janeiro não está aqui, ó. Eu tenho que apontar o janeiro desse lado. Então, aqui eu tenho os jogos que foram feitos, quantas pessoas ganharam. Lembram disso aqui, ó? Centralizar na seleção. E rapidamente eu tenho o meu resultado. Ah, agora só um pouquinho, essas pessoas já receberam, ó. Vai lá e muda. Olha, quem mais que recebeu? Olha, tem mais uns que foram recebidos. E ele automaticamente altera meu banco de dados, tá? Então, o Soma CS é uma ferramenta poderosíssima dentro do Excel. Só para a gente saber se está tudo certo, eu vou somar aqui, ó. Vou somar aqui. Tem que dar os 5.809.000 e lá já está somado. Vou esperar um minutinho para vocês terem esses 2 quadros prontos aqui, ó, essas 2 colunas e esse quadro inteiro. Totoloto, obrigada, não tinha visto, Ana, obrigada. Alguém ainda não tem esses 2 quadros preenchidos? Então, vou continuar aqui. A margem a gente já tinha visto. O percentual de margem é a margem em valor dividido pela venda. Vou copiar para todo mundo. Olha, o que é mais fácil agora? Eu copio para todo mundo e mato a formatação. Ou eu venho aqui, dou um copiar, colar fórmula só, e não mato a formatação que eu tinha no meu ficheiro. Até aqui, tranquilo? Vou voltar agora para explicar, vou lá na folha de novo para fazer uma explicação de uma outra função. Vou limpar isso tudo aqui, porque eu não quero nada disso. Deixar esse raspadinho lá para longe, que depois eu vejo. Eu não quero somar agora. Na verdade, vou colocar aqui o soma, tá? Então, vou colocar aqui que é valor. Igual, soma CS. Vou usar só um critério, só o nome da pessoa. Critério está aqui e quero saber quanto que a Ana ganhou nesse período. Está aqui o valor que ela ganhou e cada um ganhou. E está aqui a minha soma.
Agora eu quero saber a quantidade de vezes que ela ganhou. Como é que eu faço isso? Ao invés de usar a função soma CS, eu vou usar a contar CS. E veja o que ele faz agora. Eu não vou dizer para ele que eu quero o valor, eu não quero mais valor. Eu quero simplesmente contar quantas vezes apareceu o nome da Ana. E ele vai me dizer 4, 4, 4. Olha, a Filipa ganhou 12 vezes. E o Thiago também. Agora discutem qual os Thiagos que ganharam. Se eu trocar aqui, olha, desculpa, mas a Andrea quer ganhar mais vezes. O que ele tem aqui embaixo? Vejam, como eu acabei de apagar o único jogo que tinha de alguém. Quem é que eu apaguei o nome? Ai, Ana, Cristina, Andréia, Filipe e Thiago. Ah, desculpa, meu exclusivos aqui está indo só até aqui, por isso que não aparece mais o resto. Isso é um perigo. Mexi no tamanho do banco. Então tá aqui, ó, tá dizendo agora que a Andréia ganhou 9 vezes, o Thiago 10 e a Filipa 9. Ah, se eu colocar aqui mais um Ana. A Ana ganhou 5 vezes, a Andréia 8. Então ele está contando quantas vezes aparece cada uma das pessoas aqui, tá? Para contar, nós usamos a função contar ponto C ponto S. Deixa aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar quantas vezes teve venda no Porto, em Lisboa, em Évora, em Sines e em Faro. Vamos lá? Contar ponto C ponto S. Olha, eu coloquei uma vírgula. Vou lá no FX. O que eu quero contar? Onde estão todos os locais? Qual o local que eu quero? Porto. Vou copiar. E está aqui. E agora eu vou fazer uma soma. E ele vai me dizer: tiveram 17 vendas. Quantidades de venda foram 17. E sendo que 5 no Porto, 4 em Lisboa, 3 em Évora, 3 em Sines, 2 em Faro. Tá? Então, esta é a função contar CS, que pode ter mais do que um critério ou não. Vamos para a próxima. Qual a média de valores que essas pessoas ganharam? Eu tenho a função média CS. Vejam, primeira coisa, de novo, como soma, ele quer saber qual é o intervalo, onde é que está o que eu vou calcular a média. Eu preciso calcular a média a partir do valor que eles ganharam. O primeiro critério, como eu estou fazendo só por nome, aqui estão todos os nomes, o nome da Ana. Se eu quisesse fazer média com mais critério, poderia até 127 combinações de critérios, tá? Vou fazer só de um, e aqui ele me diz 297 é a média. Agora, para saber o total da média, eu calculo uma média simples aqui. Na média, as pessoas ganharam 317 euros. Então, a função aqui foi a
média CS, e a média tem acento. Vamos calcular aqui, média CS. De quem? Média da venda. Qual o intervalo de critério? Local. Qual local? O porto. Às vezes, gente, há uma confusão aqui. Quando está fazendo a fórmula, a gente quer colocar intervalo de critério. Ah, e o porto? Não, intervalo de critério é onde estão todos os critérios. E o critério é onde está a palavrinha que eu quero achar. Tá? Não raro, as pessoas fazem alguns erros. Aqui a média de todo mundo e vou calcular a média aqui em cima. Vou esperar um minutinho para que vocês tenham agora essa tabela também totalmente preenchida. Se tiver com dificuldade, me conta. Alguém ainda não está com as duas tabelas totalmente preenchidas e precisa de mais um minuto? Feito, Felipe, obrigada. Vai, Thiago, vai estar no vídeo da aula de hoje, sim, eu vou liberar para todo mundo. É, eu imagino. Tá bem. Não, não faz mal. Pode começar a fazer pela próxima. Então, aqui conseguimos evoluir nisso tudo que a gente queria. Ó. O C nós usamos para fazer as setinhas, os exclusivos, o soma C, contar C, média C. Sempre que eu digo C, é CS, tá? Porque não vale a pena ver só com um critério. A média usamos aqui, a soma também, formatação e transpor. Agora, nós vamos trabalhar. Tiago, agora eu gostaria que você conseguisse acompanhar. Desculpa chamar por tu, né? Mas é que você já sabe que eu sou íntimo. Você e o pessoal que é da operação, porque assim, não sei se faz mais sentido para quem é da operação lá do transporte, mas acho que para eventos também essas funções vão fazer muito sentido, porque a gente vai trabalhar com datas e horas, funções que trabalham datas e horas, tá? Então, acho que isso pode ser muito importante para quem trabalha tanto com a parte de transportes, quanto eventos, mas acho que é importante para todo mundo, tá? Para quem trabalha com data, marcação de viagem, quanto tempo falta, o que eu tenho para fazer, organizar antes do embarque dessas pessoas, antes da data dessa viagem. Então, vamos lá. O que a gente tem? Nós já vimos aqui, ó, a função. Estou no. Qual é a aula que eu. Qual é a página que eu estou? Na 03, tá? Não se preocupem, porque eu deixei mesmo muita coisa na aula de hoje. Eu já sabia que a gente não ia dar conta de tudo, mas tudo é muito importante do que a gente viu até agora, no ritmo que viu. Então, assim, nós já vimos a função hoje. E olhem que interessante. Se eu abrir aqui o FX do hoje, ó, ele me diz: devolve a data atual formatada como uma data. Essa função não possui argumento. Por isso que, diferente de que se eu colocar aqui um soma, que seja, e abrir o FX, eu tenho argumentos que eu posso colocar. Quando eu coloco o hoje, eu não tenho argumentos, porque ele sabe que ele vai pegar o hoje do computador que eu estou usando, do sistema operacional. E agora ele me diz assim, hoje... Opa, isso aqui está invertido, gente. Hoje é aqui. Hoje é dia 4 de março de 26. E se eu quiser saber o dia e a hora, eu vou usar o agora. E o agora é 4 de março de 2026,
11 horas e 59 minutos, quase meio-dia. E eu tenho, então, a data e a hora. Eu vou levar essas duas coisas para uma folha de cálculo nova, só para mostrar uma coisa muito importante que existe nisso. Sou claustrofóbica, não consigo ficar na primeira coluna, que parece que eu estou toda apertada. Aqui dentro, nós já vimos, um dia desses, que quando tem a data, só tem inteiro. Quando tem a data e a hora, tem inteiro e quebrados, né? Tem decimais dentro. Por quê? Gente, é meio-dia, então ele está aqui, ó, 50% do dia passou. E o que que acontece aqui, ó? Se eu tivesse formatado assim, parece que eu tenho dentro dele só a data, mas só parece, olha aqui, eu tenho a data e tenho a hora dentro. E se eu quiser separar isso daqui, nós já aprendemos uma função que, por exemplo, é a inteiro. Inteiro é isso. A data é só a parte inteira. E a hora? A hora é tudo menos a data. Está aqui, 50%. Olha, quanto mais eu for mexendo, mais vai mudando lá, ó, a parte da hora. Por quê? Porque a cada segundo, a cada milissegundos, ele muda alguma coisa. Então, isso era importante para dizer para vocês. Segunda coisa entre o hoje e o agora, por exemplo, se eu vier aqui no número e personalizado, lembra que ainda há pouco a gente usou isso aqui com as 3 ponto e vírgula para não aparecer valor, né? Agora, vejam, quando eu estou dizendo isso, ele está me dizendo assim, olha, tudo que tem para fazer aquilo que você está vendo, é isso aqui tudo, ó. Tá uma data num estilo inglês norte-americano, não é bem verdade, mas vamos tirar. E eu vou dizer assim, ó, eu quero, vou pôr aqui do lado, ó. Vejam, o dia tá com só 4. Eu quero 2 Ds, ele vai ficar 0,4. Eu quero 2 M's, ele vai ficar 0,3. Se eu colocar mais um M, ele vai ficar mar abreviado. Se eu colocar 4 M's, março. Se eu colocar 4 As, 2026. 2 As, só 26. Hora, agora é 12, mas se fosse 9, 7, 8, ele estava mostrando só uma casa. Eu quero duas. E eu não gosto desse IM PM grande, então eu vou colocar IM PM. Eu vou tirar esse resto. E vejam como ele trocou o meu formato. O que que eu fiz aqui? Vou voltar como ele estava, ó. Vim no número, fui no personalizado e vou limpando isso. Eu poderia vir aqui, ó, data, e escolher um outro formato. Qualquer. Aí eu gosto muito, muito quando ele mostra essa data, sei lá como. Assim, ó. Se eu for no personalizado, veja o que ele está fazendo aqui. Ele já mudou, ó. Ele está mostrando em português, mais uma casa decimal. Eu posso limpar isso aqui e colocar 2 casas. O março por extenso. Posso tirar isso aqui e colocar HH, MM. Vejam, ele vai trazer 12 e 3. E se eu puser SS, vou guardar isso aqui, vou mostrar para vocês, é isso que ele vai fazer lá. Então, essa foi a formatação que eu fiz. Eu ainda posso formatar com coisas diferentes. Vou vir aqui nesse aqui, ó, que está formatado bem normalzinho, vou lá no personalizar e vou dizer para ele, ó, tira essa parte do português toda que eu não quero, tira isso aqui. Mas eu vou colocar uma coisa a mais, gente. Vejam, se eu colocar 2 Ds aqui, ó,
Eu dei um espaço, coloquei DD, um espaço e a formatação da data. Conseguem perceber que aqui ele vai dizer 04 de março. Se eu colocar 3Ds, ele vai dizer quarta-feira, 4 de março. Desculpa, ele vai dizer 4. Se eu colocar 4Ds, ele vai dizer quarta-feira, 4 de março de 2026. Mas eu não tenho nenhum lugar aqui para perguntar o dia da semana. Não importa, a formatação, eu posso ter isso antes e posso ter isso depois, vai me dizer, ó, quarta-feira, dia 4 de março, quarta-feira. Aí eu acho muito grande esse quarta-feira, não faz mal. Vem aqui, tira um D, ó, ele vai ficar abreviado. Então, coisas importantes é, podemos mexer na formatação através do personalizado, como nós quisermos. Quando eu tenho hoje, é só a data que está dentro, é um inteiro, e quando eu tenho agora, é a data e a hora, é um inteiro, mais os decimais da hora, tá? Tranquilo aqui? Vamos ver qual é o dia de hoje. O dia eu quero, tá? Então, eu vou pegar a função dia e ela pergunta, de que período você quer saber o dia? Gente, eu quero saber o dia que está lá no D2. Pronto, é dia 4. Qual é o mês? Eu posso pegar aqui numa data e dizer qual é o mês? É o mês 3. Qual é o ano? Daqui é o ano de 2026. Então, eu consigo pegar uma data e separar dia, mês e ano, o que pode ser muito interessante para alguns trabalhos que vocês precisam fazer. Às vezes, eu tenho todas as datas e quero somar o mês de março. Bom, então eu vou ver quais são os meses separados e vou perguntar lá no Soma C qual a soma das vendas, cujo a coluna que eu calculei os meses igual a 3. Ele vai trazer só as vendas de março. Qual a hora atual? Ora, a função aqui é muito fácil, é hora. Se escrevesse certo, dava melhor ainda. Ah, desculpa. O hora também precisa de uma série. Qual a hora? Qual a hora do agora, né? Se eu colocar qual a hora do hoje, ele vai dizer que é 0 hora. Eu tenho que dizer qual a hora do agora, que é o agora que tem a hora dentro, né? 12 horas. Qual o minuto que nós estamos nesse momento? Daqui, do agora. Quantos segundos? Daqui, aqui. E qual a data, hora, minutos? É o agora. Na verdade, já está aqui. Opa, desculpa. Aqui e já estava formatado com os segundos. Aqui a brincadeira era poder ir lá e dizer data, hora, segundos, mas já está aqui. Então, tranquilo, eu tenho uma data e uma data com hora. E eu consigo separar as partes. O dia, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo. Imagine que eu quisesse saber todo mundo que foi abaixo de, sei lá, 12 horas. Também é uma forma de fazer isso. Agora aqui nós temos 3 coisas separadas: o dia, o mês e o ano. Casualmente é o dia que eu nasci, no mês que eu nasci, no ano que eu nasci. Qual a data que formam essas 3 coisas? Eu vou usar a função data. E vejam que ela vai ter 3 parâmetros aqui, ó. Cuidado que ela vem no estilo inglês. Qual é o ano primeiro? O ano está aqui, 1971. Qual o mês? Julho, o que está nessa célula. Qual o dia? 17. Estão vendo aqui que ele já mostrou um número, ó? 26.131. É o número inteiro que está dentro da data 17 de julho de 1971. Ah, Andréia, como é que tem essa formatação tão bonita? Tem porque eu vim aqui nos números personalizados e disse para ele isto aqui. Eu precisava dessa sintaxe? Eu acho que não. Dia. Vou fazer diferente, ó.
dia de mês de, desculpa, tem que ser entre aspas, de ano. Ó, acabei de fazer uma formatação para fazer isso aqui. A formatação que tá aqui dentro. Então, eu consigo fazer muita coisa naquela formatação personalizada. Agora, qual é o dia da semana que eu nasci? Gente, tem duas formas de fazer isso. Eu poderia, ainda dentro da minha formatação, dizer assim, ó, isso, e colocar aqui, ó, D. Ou seja, eu nasci em 17 de julho de 1971, num sábado. Só que esse sábado eu não posso usar para nada, ele é uma informação que está só na máscara, só no que eu mostro, só na formatação. Existe uma função muito fixe que chama dia, semana. E ele vai perguntar: qual dia da semana de que série? Olha, da minha data de aniversário. E o tipo devolvido aqui, se eu quiser que a semana vá de domingo até sábado, eu coloco 1. Se eu quero que comece na segunda-feira e termine no domingo, eu utilizo o 2. E eu nunca vi ninguém usar segunda-feira como 0 e domingo como 6. Mas se quisesse, teria o 3, tá? Então, eu não vou deixar nada. Quando eu não deixo nada, ele está usando segunda é o dia 1 e domingo é o dia 7, tá? Não, desculpa. Domingo é o dia 1 e o sábado é dia 7, quando não põe nenhum critério. E ele diz: você nasceu no dia que equivale ao dia 7 da semana. Por que essa função é importante? É importante porque se eu tiver diversas datas, olha, eu tenho diversas datas. Eu quero saber o dia da semana. Olha, eu podia ter formatado aqui para mostrar o dia da semana. Com o quê? Com D. Olha, eu tenho domingos, quartas, sábados e terças. Mas se eu quisesse, por exemplo, que vendeu. Se quisesse saber quais são as vendas de todos os domingos, eu não tenho como fazer um soma CS em que eu diga a venda do critério que está aqui na data, por exemplo, com domingo. Ele vai dizer um lindo 0. Ele não sabe o que é domingo. Agora, se eu colocar aqui dia, semana e perguntar qual era o dia da semana. Ah, olha, o domingo é o 1, ó. E aqui trocar para 1, que é o dia do domingo. E aqui, ao invés de buscar na data, buscar onde diz o dia, semana, ele vai me dizer: olha, no domingo você vendeu 11.818. Olha, e no sábado, que é o 7, vendeu 4.000 e pouco, tá? Então, essa função aqui é só uma máscara, só mostra o dia da semana. E aqui ele extrai lá de dentro mesmo qual o dia que referenciava o diazinho da semana. Domingo, segunda, terça, quarta. E agora a nossa idade. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? E aqui estão as fáceis. A nossa idade a gente já calculou outro dia. Lembram? Vão 3 fórmulas: fração ano, hoje e inteiro. Então vamos lá, vamos começar pela fração ano. Fração ano, ele quer a data inicial. Ora, é quando eu nasci. Ele quer a data final, é o hoje. Ai, Andréia, não abriste a caixinha. Desculpa, gente, devia ter aberto a caixinha aqui, ó.
fração ano é o dia que eu nasci. Data final, desculpa, data inicial, o dia que eu nasci. Data final, hoje. E ele me mostra, faltava um parênteses, tá aqui, ó. Eu tenho 54,6 anos. Não, gente, eu tenho só 54. Eu sei que essa minha carinha parece 42, mas não é. Tá aqui, ó. A gente não é truncar isso aqui. É int com fração ano com hoje. Agora sim, são as três que funcionam. Até aqui, tranquilo? O que nós vimos até aqui de importante é uma data pode ser dividida em dia, mês e ano, e se eu tenho dia, mês e ano, posso fazer uma data. Tá? Eu posso ter as informações separadas. Agora vamos entrar na parte que é interessante. Diferença entre dias dessas duas datas. Eu tenho 15 de janeiro de 2024 e 14 de janeiro de 2025. Eu posso fazer uma data menos a outra. Uau! Ele calcula, porque dentro ele tem números inteiros, corridos e sequenciais. Ou eu posso usar a função dias, e a função dia, ela precisa de dois parâmetros. Data do fim e data do início. E a gente tem que cuidar muito isso, porque se eu tivesse invertido data do fim e data do início, ele também calcularia, mas diria que é menos 365. Olha o menos lá do lado, ó. Que a gente talvez nem perceba muito o menos, tá? Então, cuidado, porque às vezes está fazendo algum cálculo e inverte os parâmetros. A função dias requer data final primeiro e data inicial antes. Se você quiser calcular para trás, também funciona, ele vai calcular dias negativos. Quantos dias úteis? Porque aqui eu tenho quantos dias tem entre as duas datas, né? Entre 15 de janeiro de 24 e 14 de janeiro de 25, tinham 365 dias. Mas, Andréia, eu quero saber os dias úteis. Não quero sábado nem domingo. Então, eu tenho a função dia trabalho total. Ó, existe a dia trabalho, não confunda. Essa aqui vai devolver uma data depois. A dia trabalho total devolve o número de dias úteis entre duas datas. E vejam que ele me pergunta três coisas. Data inicial, tá aqui. Data final, tá aqui. Feriados, por enquanto não vou colocar nada. Então, ele me diz que entre 15 de janeiro e 14 de janeiro do ano seguinte, tirando sábados e domingos, eu tenho 262 dias. Ok? E agora, Andréia, mas a gente não trabalha nos feriados, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e fazer mesma função. Dia, trabalho, total. E dizer assim, a data inicial é 15 de janeiro, 14 de janeiro. E os feriados? Gente, eu deixei os feriados aqui para o lado, ó. Tá aqui. A coluna H inteira tem todos os feriados. Mas eu aqui só tenho os feriados de 2025. Por isso que ele só tirou o primeiro dia, ó. Então, vou trocar aqui, ó, de 25 para o 15 de janeiro de 26. Agora sim, por favor, troquem essa data aqui, ó, para 2025. Porque eu deixei preparados os feriados só de 2026 aqui, eu acho. Não, 2025, por acaso. Então, o que que ele fez aqui? Ele tirou os dias de feriado. Agora, gente, uma coisa que eu digo muito, porque assim, ó, imaginem que
a nossa empresa vai fazer um dia de team building. Nós vamos fazer, vamos estar 3 dias parados, vamos aqui para Albufeira, vamos para Faro, vamos para algum lugar, ficar num hotel maravilhoso, e nós vamos parar 3 dias. Olha, quando vão ser esses dias? Vai ser 14 de dezembro de 25, vamos dizer que nós ainda estávamos do ano passado, 15, esse mais um, e esse mais um. Deixa eu só formatar eles para ver o dia da semana, para ver o que ele vai fazer aqui. Olha, o que ele fez? Vou limpar só para a gente ver. Aqui ele está me dizendo, ó, dias úteis entre aquelas duas datas com os feriados. Quando eu volto, 253. Quando eu volto aquelas datas, ele coloca 251. Mas como assim? Eu tenho 3 dias e ele só diminuiu 2. Um deles é domingo. O domingo ele já não contava como dia útil. Então, pode ser feriado ou deixar de ser feriado, que ele não vai modificar, não vai contar 2 vezes, não vai contar. Tira porque é domingo e tira porque nós não vamos estar trabalhando. Não, ele só tira porque nós não vamos estar trabalhando de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo, para eles, são dias não úteis, ok? Então, eu não gosto dessa tradução do Excel, que ele diz aqui, ó, feriados. Na verdade, eu usaria isso como dias não úteis, dias que não vamos trabalhar, porque a gente pode não trabalhar por algum outro motivo, ok? A gente pode decidir fazer umas férias coletivas, e aí não vai ficar contando como dias úteis, tá? Então, aqui nessa coluna eu tenho feriados ou dias em que não vamos trabalhar. Dito isso, nós temos agora 3 outras funções interessantes aqui. Até aqui tranquilo, gente, para calcular dias, dias úteis e dias úteis sem feriados. Agora vamos para outra função que vai dizer assim, olha, imaginem, vem aqui, obrigada. Imaginem que eu fiz uma compra no dia 12 de fevereiro de 26, fiz a compra de 1.200 euros. E eu quero pagar isso parcelado em 4 vezes. Eu quero pagar em 30, 60, 90 e 120 dias. Né? Concordo? Se eu vou fazer parcelado sem entrada, eu teria que fazer assim, ó, 12 mais 30. Já deu 14. 14 mais 60. Opa, desculpa, o 12 mais 60. Significa que eu podia ter feito assim, ó. Gente, os cartões de crédito de vocês, as faturas vencem assim nesses dias? Daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui a 4 meses, em dias diferentes do ano, do mês? Não, né? Se eu fiz uma compra, se eu decidir que o meu cartão de crédito vence sempre no dia 30, no dia 12, todas as parcelas vão ser no dia 12. Como é que a gente faz isso? A gente usa uma função chamada data M. A data M, ela diz o seguinte: qual é a data inicial? É essa. Quantos meses para frente? Vou colocar aqui, ó, porque eu vou colocar o mês daqui a pouquinho. Se eu não tenho nenhum mês para frente, ele me diz a mesma coisa, mas aqui eu tenho 1 mês, 2 meses, 3 meses e 4 meses. O que vai acontecer? Ele vai calcular assim, ó.
12 de abril, 12 de maio e 12 de junho. E não mais a somar 30, 60, 90 e 120. Por que isso? Porque nem todo mês tem 30 dias. Só tem 30 dias os meses fiscais na nossa contabilidade, na área fiscal. Na vida real, é sempre o mesmo dia. Então, nós vamos lá na nossa 3 e vamos saber assim: o dia 4 de março, eu quero saber como é que vai ficar essa data daqui a 5 meses para poder fazer um pagamento. E ele vai me dizer 4 de agosto de 26, tá? Aqui parece um exemplo meio bobo, sozinho, mas quando a gente está pensando em calcular parcelas, datas em que a gente vai fazer a revisão orçamental, sei lá, eu quando eu quero projetar sempre o mesmo dia do mês. Agora vamos fazer uma coisa. Após 45 dias úteis, a partir do dia 4 de março, que função que eu vou usar? Dia trabalho. O dia trabalho, ele diz assim, qual é a data inicial? A data inicial é 4 de março. Quantos dias eu quero? Está aqui os 45, ó. Não vou colocar feriados. E ele diz, 45 dias depois, dias úteis, tá? 45 dias úteis depois, sem sábados e domingo, vai cair no dia 6 de maio. Eu não tenho feriados de 2026. Por favor, vamos trocar essa data aqui também. Coloquem dia 4. Coloquem aqui, por favor, 27 de maio de 2025. Tá? Aqui ele recalculou. Aqui ele diz: 27 de maio, tirando sábados e domingos, vai cair no dia 29 de julho, 45 dias depois. E dia do trabalho, que eu vou tirar os feriados. Vai ser a data inicial é essa, 27 de maio, dias 45 e os feriados estão lá na nossa coluna H, né? E ele vai me dizer, olha, tirando os feriados, por quê? Porque começo de junho tem 2 feriados, né? Ó, 10 e 19 de junho ele pegou aqui. Vai dar em 31 de junho, ou seja, vai dar 2 dias depois. Então, eu tenho como ver as datas com feriados e sem feriados no meio. Eu consigo saber quantos dias tem entre duas datas, assim como eu consigo saber que data vai ser quando eu somar alguns dias. André, mas eu queria saber 45 dias corridos. Olha, é muito difícil. É fazer assim, ó, mais 45. Tá contando sábado, domingo, tá contando tudo junto. Né? Então, 27 de maio, 45 dias corridos dá 11 de julho. 45 dias sem sábado e domingo vai para 29 de julho. Sem sábados, domingos e feriados, 31 de julho. Ok? Nós ficamos por aqui. Amanhã começamos, temos coisas importantes. Eu quero só fazer uma pergunta. Eu tenho 2 minutos ainda com vocês. Não me venham com essa história de almoço. Ninguém tem fome nessa aula. Amanhã nós vamos trabalhar coisas assim, ó. Às vezes nós recebemos um banco de dados em que está tudo numa coluna só. Lembram que ainda há pouco eu fui lá no chatinho GPT ou no primo dele e peguei, ó, as letras maiúsculas estão aqui. Colei no Excel e ele colou tudo numa coluna só. E eu queria trabalhar separando as colunas. Então eu vim em dados, texto para colunas. Ele não é uma largura fixa, ele tem um delimitador que é a vírgula. Disse que era vírgula e ele separou, tá? E agora eu tenho uma letra em cada célula, ó. Então, o que está programado para continuação. Ué, Thiago, que estranho. Será que eu peguei? Ah, eu posso ter pegado a minha lista de e-mail que ainda tinha, acho que era a Suzane no teu lugar. Me perdoa, amanhã já vais receber.
Ah, então quer dizer que eu estou mesmo com a lista errada. Perdão, vou te incluir. Então, amanhã nós vamos ver isso. Como é que a gente consegue transformar um texto. Se tu é Suzana, tem mesmo cara de Suzana. Um texto que vem tudo numa coluna só para diversas colunas. Olha, ele fica assim, ó, bonitinho lá, o código, o sexo, o nome e o local. E ainda vai aprender a arrumar isso aqui, ó, que vem uns espaços a mais, outros vêm com letras maiúsculas quando eu não queria, tá? E mais? Aqui ainda é divisão de ficheiros. E vamos entrar direto depois nas tabelas, porque esses gráficos eu trabalho junto com as tabelas dinâmicas com vocês. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa que lhes incomode que eu precisaria colocar na aula de amanhã. Então, amanhã eu vou trabalhar um conceito básico que é: eu recebo tudo numa coluna, como é que eu ajusto isso para ficar em mais do que uma coluna? Por quê? Porque daí ele já vira uma tabela direitinha em que eu posso trabalhar tabelas dinâmicas. Tá? É um fiozinho, é um cordão de Ariadne, uma coisa vai puxando a outra. É, amanhã é a última já. É uma pena que essa formação seja de 12 horas só. É muito curta para tanta coisa que a gente poderia estar falando. Já sabem, hoje à tarde, então, peguem seus e-mails ou o meu WhatsApp. Só o Thiago Pereira também que não está recebendo o meu WhatsApp, né? Porque eu não tenho o teu número. Mas eu, no meu e-mail sempre tem. Coitado. Podem me mandar assim, professora, tem uma coisa que me incomoda aqui. Eu recebo um ficheiro desse jeito, ou eu tenho uma coisa que eu preciso resolver. Ó, ok, já vou colocar lá no grupo, na minha lista. Então, se você tiver alguma coisa que precisa resolver e que não está nesse conteúdo que eu vou trabalhar amanhã, por favor, me avise hoje à tarde para dar tempo de eu colocar ainda para trabalharmos. Se tiverem dúvida de qualquer coisa que nós falamos até agora, também me mande, porque não me custa nada gravar um videozinho de um exercício e mandar para vocês que vocês possam ter mais facilidade de conseguir fazer as coisas, tá? Vou parar a nossa gravação e nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito obrigada a todas. Até amanhã.